Kiyomaru, um personagem fantástico, com uma das evoluções mais significativas dentro da história de Gash Bell. Os primeiros capítulos, tanto da obra original quanto da continuação, destacam bem isso. No original, Kyo era aquele rapaz fechado, antissocial, que não tinha um propósito na sua vida e que jamais colocaria à frente para proteger uma pessoa. Já na continuação, por maior que fosse o problema que a Zelly estava tendo com Zig, Kiyomaru não hesitou em nenhum momento e estava disposto a ajudar, seja lá quem fosse. Um personagem incrível, evoluído e com uma grande promessa a cumprir neste capítulo. Arroi, nerds! Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus e sejam muito mais que bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Konjiki no Gash Bell 2. Sim, cara! Vídeo sobre o capítulo número 4. Tá bem no comecinho da história, então sugiro você também começar a acompanhar. Se você é fã de Gash Bell, se você não leu o mangá original, corre lá pra ler porque tá muito bom e promete muito, cara. Já tem, se eu não me engano, o capítulo 5, então eu ainda não li, então eu vou começar primeiro pelo capítulo 4 para poder já manter as expectativas altas pro próximo, né? Porque esse capítulo foi incrível. E claro, agradecer vocês porque cheguei aos 100 inscritos, mais de 100 inscritos, né? Já estamos nos 117 mais ou menos, né? Então, cara, muito obrigado! É sinal de que o pessoal tá gostando de alguma coisa, né? Então, muito obrigado mesmo, galerinha, por vocês estarem comigo aqui e por estarem me acompanhando. Então, muito obrigado mesmo. Mas, antes de mais nada, antes de continuarmos a falar sobre o capítulo novo de... Capítulo novo não, né? Antes de falarmos do capítulo 4 de Konjiki no Gash Bell, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação para quando tiver vídeo novo de Gash Bell e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está por fora aí da continuação do Gash, né? Mas, pessoal, sem muito mais enrolação, bora lá. Bom, galerinha, eu vou dar um breve resumo do que houve até este presente momento que a história está acontecendo em Konjiki no Gash Bell 2. Vamos fazer bem resumidamente. Konjiki no Gash Bell 2 vai desenrolar algum tempo depois do fim do primeiro mangá. Temos aí um grande ataque no mundo dos Mamodos e dois novos personagens que são os antagonistas inicialmente, né? Nos são apresentados, o Ig e o Gil. Do outro lado temos alguns Mamodos tentando fugir do ataque deles, Zelly e o seu irmão pequeno Olmo, Zig e o cachorro Mamodo chamado Miffy. E nos é revelado que os Mamodos foram derrotados e é dito que Gash estava morto. Inclusive esse ser chamado Wig conseguia usar os poderes de outros Mamodos que estão contidos em frascos. E não apenas ele, mas como o Zig também. O Zig é mortalmente ferido durante a batalha, mas consegue dar um jeito de mandar as crianças para o mundo Mamodo usando a máquina do Faldo. Pois lá eles teriam a missão de encontrar Kyo e salvar o mundo dos Mamodos. Ele entrega uma carta para eles entregarem ao Kiyomaru também. Já no mundo humano, a Zelly para no Egito e começa a procurar por Kiyomaru e se depara com algumas pessoas ruins que iriam vender as crianças. Porém, uma das pessoas que ele encontra sabia onde estava Kiyomaru e consegue trazê-lo para ajudá-la. Kiyomaru luta contra Wig e descobre que seu aniversário não era um demônio, mas sim alguma outra coisa. Kiyomaru sobrevive por pouco e depois ele volta para junto de Zelly e Zahara, sua assistente, para um orfanato onde eles ajudavam as crianças de lá com estudos e cuidados. Por sinal, a Zahara foi a pessoa que a Zelly encontrou que trouxe o Kiyomaru até eles. Kiyomaru lá no orfanato é um professor de história e arqueologia. Todos se recuperam e precisam ir para algumas ruínas antigas para descobrirem alguma coisa. Zelly ainda tem receio e medo de enfrentar Wig e Gil, mas precisará enfrentar seus medos se quiserem descobrir o que eles querem. Bom, gente, esse foi o resumo do resumo do resumo. E mais uma vez, se você não leu Konjiki no Gash Bell 2, leiam desde o primeiro capítulo para vocês voltarem aqui para esse vídeo, né? Mas agora vamos iniciar o capítulo 4. Bom, já sei antes do que aconteceu, o capítulo começa com Kyo, Zahara e Zelly, Olmo e Miffy, que estavam próximos às ruínas que o Kyo havia dito que eles iriam, observando aí seus inimigos ali, o Gil e o Wig. Até eles perceberem e partirem para cima da galerinha do bem. O Kiyomaru e o pessoal decidem escapar pelos penhascos até chegarem à caverna onde estavam as ruínas.
Assim que eles entram, presenciam a cena hilária da dupla de antagonistas caindo para um abismo, mas aquilo seria muito pouco para impedi-los. Então, quando eles adentram as ruínas, a Zahara tem um pequeno flashback de quando ela e o Kyo investigaram aqueles arredores da vila. E nesse flashback vemos uma pedra com um símbolo conhecido que existe no livro dos Mamodos. Além dela, existiam pedras que estavam rearranjadas sobre um certo padrão, e o Kyo explica a respeito da construção das pirâmides. E que, dentre os trabalhadores, um dos supervisores se destacava entre eles, sendo chamado por Kyo como o Mago, pois ele tinha um jeito elegante e particular de rearranjar as pedras na construção de uma pirâmide. Porém, o padrão que eles estavam observando ali no vilarejo significava a construção de uma câmera. Então, Zahara indaga que Kiyomaru acha que este mago deve estar tentando dizer alguma coisa como procure por algo neste vilarejo. Assim, eles encontram a entrada de uma caverna na qual eles estão correndo no presente através do sinal deixado pelas pedras, e que explica que, mesmo se usassem letras escritas em pedras para indicar a localização das ruínas, com o tempo elas iriam erodir, o que deixaria ilegível a escrita. Se alguém quisesse deixar um legado intacto por mais de 3.000 anos, aquele meio, utilizando as pedras como forma de localização, seria um dos meios de preservação. É então que voltamos no presente e eles encontram outras pedras que indicam a direção certa e terminam num lugar onde tem algo que parece uma lagoa, só que com areia movediça. E eles estavam na direção certa, pois tinha um sinal das pedras que indicava isso. Kiyomaru disse que deveriam seguir até eles precisarem mergulhar, e assim se abre um pequeno alçapão. E assim eles chegam a um local que é como se fosse um templo egípcio, que é uma cena linda por sinal, onde temos algumas estátuas de deuses egípcios, que explica a respeito da porta que existia lá. E diz que ela era para ter certeza de que ninguém fosse capaz de ir ali e roubar o que quer que estivesse atrás dela. E o segredo para abri-la estava criptografado na escrita do mundo dos demônios, e Kyo seria um dos poucos capazes de decifrá-la. Mas ele fica impressionada e pergunta se Kyo pode mesmo ler a escrita dos Mamodos. Kyo responde que sim, e que foi um Mamodo chamado Earth que o ensinou, tempos atrás. E aqui as coisas já começam a ficar interessantes, né? Cara, muito incrível toda essa referência do Earth, né? Que ensinou o a ler a escrita do mundo dos Mamodos, lá na saga do Faudo, quem lembra? E cara, o capítulo vai começar, é bem frenético já, desde o começo. O mangá tá tendo um ritmo muito bom. Toda essa vibe aí aventuresca, cara, eu gostei muito desse capítulo. Mas bom, ali estava escrito as instruções de como abrir a porta, assim como uma profecia. Em 3015 anos, quando o mundo dos nossos amigos for atingido mais uma vez por um mal terrível, eu deixarei a esperança atrás dessa porta. O que diz que, baseado no ano que aquelas ruínas foram construídas, a terrível calamidade que foi descrita deveria ocorrer em algum momento daquele ano em que eles estavam. E já que aquelas eram escritas dos Mamodos, e o mundo do qual estavam se referindo deveria ser o mundo dos Mamodos. Foi por esse motivo que o Kiyomaru esteve esperando ali no Egito durante tanto tempo, para salvar Gesh e os outros do perigo que estava destruindo o mundo dos Mamodos. O que então mostra toda a sua inteligência, e Zahara fica super empolgada para ele abrir a porta. E para abri-la, Kiyomaru teve que mover os caracteres ali da escrita dos demônios para deixá-los na posição correta, para por fim pressionar 2 deles e assim revelar uma nova sentença da profecia que foi dita anteriormente. Através dos fragmentos da vida, deixe nossa esperança se tornar a luz. E assim a porta se abre e eles se preparam para entrar na câmara que eles abriram. Mas Kyo estava pensativo a respeito daquela charada. Ao entrar, eles se deparam com diversas múmias que, inclusive, algumas nem mesmo são humanas, mas que carregam ao lado deles algo interessante. Os livros de magia. Cara, essa cena é incrível e já me deixa super na dúvida do que seria isso. Na primeira vez que eu li, eu achava que eram Mamodos que participaram da penúltima batalha para decidir o rei, que a última seria a que o pai do Gesh venceu, onde os Mamodos milenares participaram. Mas essas múmias são, acredito eu, né, para outro propósito, mas a gente já chega lá. Tudo está indo bem até que a dupla dinâmica chega para atrapalhar. Gil e Wade. Gil tenta invocar uma magia junto com o Zelle pegando um dos livros que estavam lá, mas infelizmente não funciona, né? Até porque
o parceiro do Kiyomaru é o Gash e não a Zelle. É então que o Gil nos revela algo que me deixou chocado. Ele caçou do Kiyomaru dizendo que os livros deveriam ter páginas que eram feitas de papel, que poderiam facilmente pegar fogo. É então que é revelado que ele queimou todos os livros de magia dos Mamodos. Eles estavam escondidos em um lugar que, de acordo com ele, era de difícil acesso, mas que era apenas uma questão de tempo até eles encontrarem os livros. Isso deixa Kiyomaru e Zelle devastados, não só eles, né? O Gil se vangloria de tudo e diz que Kyo deveria ver a própria cara de decepção. Zelle pergunta se ele não poderia usar ela como parceira para lutar, mas infelizmente Kiyomaru responde que não. Assim o Eige se prepara para lutar e Kiyomaru também. Zelle, Miffy, Omo e Zahara tentam fugir, mas Gil os impede. O Eige então volta para seus ataques nos outros e Kiyomaru impede ele, se usando de escudo, e se machuca muito. A Zelle fica preocupada e diz que nesse ritmo ele poderia morrer, mas ele diz que vai ficar tudo bem. É então que ela se lembra de Gash e enxerga ele no Kiyomaru, quando ele diz que vai proteger eles mesmo que custe a vida dele. Ela diz que era assim como o rei, que o Eige voltam a lutar. Mesmo machucado, Kiyomaru consegue gerar dano em Eige usando uma de suas picaretas. Kyo é jogado longe e seu corpo começa a ceder. Mas ele se ergue e tira força, sabe-se lá de onde, para continuar. Dizendo que, se fosse o Gash, ele não desistiria. E em pensamentos ele se lembra da promessa que eles fizeram de se reencontrarem novamente. É por isso que ele iria lutar para que isso fosse realizado. Eles cresceram juntos e se tornaram pessoas das quais eles poderiam se orgulhar. Eles iriam se encontrar novamente. E é graças a essa determinação de Kiyomaru que Zelle e Omo se lembram do que aconteceu anteriormente. Gash não havia abandonado eles. É então que temos um pequeno flashback, onde Gash junto de Zig encontra os dois quase mortos. Gash percebe que ainda não era tarde para eles e que ele ainda conseguiria trocar a vida dele pela deles. Na verdade, ele iria usar a vida dele para salvar quantos demônios fosse possível. Mas Zig diz que se ele usasse essa habilidade, ele se colocaria em um grande risco. Mas Gash responde que era o único jeito de salvar os Mamodos. O Gash entrega a carta que os dois receberam de Zig e diz que está colocando tudo nas mãos dos amigos dele. E usa seus poderes para salvar as crianças. E de volta ao presente, a Zelle percebe através de suas memórias que o rei vive dentro deles. E a charada estava desvendada. Os fragmentos de vida estavam dentro dos dois, tanto dela quanto do Omo. A Zelle fica confusa do porquê nada está acontecendo, então que ela se lembra da carta. Gash queria que aquela carta fosse entregue para o Kiyomaru por algum motivo. A carta era aquilo que tinha o desenho do rosto do Kyo. A Zelle então vai entregar a carta para o Kiyomaru correndo perigo, e quando o Kyo sabe que era do Gash, volta correndo para saber do que se tratava. Quando ele vê o desenho, ele até dá uma gastada no Gash, né, dizendo que os anos não fizeram muito bem para as habilidades de desenho dele. E é então que ele tem o palpite de que Zelle e Zahara não foram capazes de ver o que estava além do desenho do rosto dele. E pega um dos livros. O porquê disso? Porque ele era o único que poderia ver as palavras que estavam escondidas nele. Nisso, a carta e o livro brilham e os fragmentos de luz saem de dentro do Omo e da Zelle e vão direto para um dos sarcófagos que mantinha uma das múmias. Gil, preocupado com o que poderia vir, ordena que o Eige acabe com eles. E então vem uma cena que já se tornou icônica numa página dupla incrível, onde Gash sai de dentro do sarcófago e a carta se torna uma das páginas do livro que Kiyomaru pegou, a primeira página do fragmento de luz, chamada de Livro de Feitiços. No fim do capítulo, em uma cena incrível, Kiyomaru e Gash vão usar a sua primeira magia, Zakero! E o capítulo termina. Mano, capítulo sensacional, incrível, que no final, olha, Kojiki no Get Bell promete muito mesmo. Toda essa vibe de Indiana Jones que esse capítulo teve, da galera entrando nas ruínas, resolvendo enigmas, mano, muito bom mesmo. E agora com a volta do Gash, ele pode nos contar um pouco sobre o que aconteceu com o mundo dos Mamodos, quem é o Eige e de que raça ele é, porque o Gil, eu tenho quase a certeza de que ele é um Mamodo, porque ele usa uma magia no primeiro capítulo, na magia da rifa, se eu não me engano.
Então eu acredito que ele seja um Mamoru. E claro, a gente tem que descobrir como eles podem se livrar de toda essa situação. E algo que eu gostaria de teorizar é que essas múmias que estão nessa câmera podem vir a serem outros Mamoros futuramente. Se ocorrer da mesma forma que ocorreu com o Gesh, outros Mamoros podem voltar à vida se eles foram mortos no mundo dos Mamoros. Kenchomi, o Magon, a Tia, a gente não sabe o que aconteceu com eles. E vários outros que são amigos do Gesh podem voltar através dessas múmias. Porque existem várias delas ali dentro. E vários livros juntos delas. Então pode ser que aconteça. E eu me pergunto se o Gesh irá desenvolver outras magias diferentes das que ele já desenvolveu, né? Pois agora sabemos que os livros foram queimados e o Kiyomaru aparentemente conseguiu restaurar apenas uma página desse livro de agora, que eles estão com ele. Então temos que esperar um tempinho para saber. Mas nada me tira da cabeça que a Zahara vai ser parceira da Zelly. Eu acho muito que as duas vão ser parceiras, porque já criaram ali uma leve conexão. Mas cara, esse capítulo foi insanamente bom. Insanamente bom. Toda a narrativa, os momentos emocionantes ali. Gash Bell tem muito disso, muita emoção. E parece que as coisas não vão dar certo, mas o pessoal sempre encontra uma forma de vencer os seus adversários. O desenvolvimento da Zelly, saber um pouco mais do que aconteceu com o Gash. Tudo nesse capítulo foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Quero muito ver os próximos. E gostaria muito que alguma publicadora pudesse trazer a primeira série para o Brasil, porque tem só japonês os volumes do primeiro mangá de Gash. E em inglês, se eu não me engano, né? Dos 33 volumes de Gash Bell. E claro, espero que tenha um novo anime da obra original, bem mais fiel ao que aconteceu no mangá. E agora da sequência também. Por favor, que tanto o mangá quanto a continuação venham para o Brasil. Porque Gash Bell é incrível e merece mais reconhecimento. Essa obra é fantástica, fantástica mesmo. Uma das minhas favoritas, junto com One Piece. Mas agora eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acharam desse capítulo de Konjiki no Gash Bell 2? Então, se os próximos já conheciam a obra, qual é a cena favorita, suas teorias a respeito de onde essa história vai nos levar. Se não conheceram, tem vontade de conhecer a obra, porque eu sugiro muito, eu recomendo demais que vocês leiam e assistam o anime. O anime, depois, na saga do Faldo, começa a ficar um pouquinho menos fielzinho à história do mangá, mas ainda assim vale muito a pena, pelo menos para vocês conhecerem do que se trata. Mas no mais, galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês, um abraço, se cuidem e até a próxima.